Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 75. O papo de hoje, ele não é sobre ter um sorriso bonito, ele não é sobre aquele dente chato chamado siso, e muito menos sobre implantes. Embora a gente vá atravessar e passar por esses caminhos, o verdadeiro interesse está em conhecer a pessoa para além da dentista que está comigo aqui hoje, ela que já arrancou um dente meu. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, Bruno. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando. E espero que seja um podcast bem, bem diferente. Que bom, E assim vamos lá. espero também. Já vamos. Aqui, só um adendo. Ah. Aqui, pode parar. Não foi um só um siso, não. Não. Foi mais. E que dente, né? Nossa senhora, não gosto nem de lembrar. Você chegou aqui já falando assim, você tem trauma de mim? É verdade. Foi a minha primeira pergunta. Não, nossa, gente, arrancar dente é ruim demais. Credo. Né? Não, mas foi minha primeira pergunta, por quê? Porque se você realmente pegou trauma de mim, se você tivesse falado que sim, eu falei, esse podcast vai Ai, ser no aqui eu vou mínimo descontar provocador. tudo. Pensei Pô, você mesmo. me desvendou agora, você já sabe qual vai ser minha estratégia. E não, porque a resposta foi o quê? É, um pouquinho. É. Vou descontar nas perguntas. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Vamos começar já. Antes das apresentações tradicionais, eu sempre gosto de trazer alguma ideia em relação à aparência, em relação à imagem. Acho que a gente está o tempo todo sempre editando uma versão nossa, ou montando aquela nossa vitrine invisível, colocando sempre na frente aquilo que a gente quer que as pessoas enxerguem, vejam na gente. Antes de você fazer a sua apresentação, eu quero saber o que fica de fora da tua vitrine. Você diz com relação ao que eu exponho, o O que que eu não você. exponho Isso, o que tanto. você mostra menos de si. Tá, eu sempre, Bruno, fui uma pessoa muito multifacetada, vamos dizer assim, porque eu sempre gostei de várias coisas. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de estudar. E antigamente, nas redes sociais, você ser você mesma era algo que você podia fazer, porque as pessoas usavam muito mais a intuição do que eh, o atrair para o atrair o público, o engajamento, a venda para dentro da rede social. Então, eu eu era muito eu. Tinha dia que eu postava roupa, tinha dia que eu postava odontologia, tinha dia que eu postava minha dança, tinha dia que eu postava minha casa, e estava tudo bem. Só que depois que veio a pandemia e as pessoas começaram a enxergar as redes sociais de outra forma, as redes sociais foram dominadas por pessoas que querem focar só naquilo. Então, por exemplo, o meu Instagram é de odontologia, então eu tenho que falar só de odontologia e detalhe, eu não posso falar das várias especializações que eu exerço na odontologia. Se eu sou harmonizadora, eu tenho que falar só de harmonização. Se eu sou cirurgiã dentista, eu tenho que falar só das cirurgias. Se eu sou implantodontista, eu tenho que falar só da implantodontia. E se por acaso eu gostar de dança e vir a dar aula de dança, eu jamais posso usar isso porque eu sou uma pessoa que não foco. Então eu senti muito isso. Então não é que eu escondo. Eu tenho um perfil que eu falo de dança, eu tenho um perfil que eu falo da odontologia, e principalmente porque não dá engajamento. Não sei, me falaram isso uma vez. O que não dá engajamento? As pessoas hoje em dia, elas não olham para Instagrams, isso é o que eu fiquei sabendo de pessoas mais novas, pessoas que Mais estão conectadas, que assim. são mais conectadas, digamos assim. Como assim você vai postar algo completamente desconectado do último post? Ou com a letra diferente, ou com o Entendi. tamanho de letra diferente, ou não, você tem que Uhum. focar numa coisa só e ir daquele jeito, e continuar seu caminho daquele jeito. Eu
falo: "Caramba, eu com 50 anos de idade, com Você tem 30 50 anos? tenho, vou Ah, fazer para. 52 semana que vem. 52 anos. Eu tenho mestrado em cirurgia, tenho especialização em implantodontia, tenho especialização em harmonização facial, mas também tenho CREF. Sou bailarina, dou aula de dança com muito orgulho. Adoro o que eu faço, eu amo minhas profissões, eu acho que uma completa a outra. Sou mãe, sou mulher, sou mãe de pet. Assim, como é que eu vou mostrar uma coisa só? Eu não vivo uma coisa só. Eu não sou uma coisa só, né? E eu nunca fui. E isso pra mim acabou sendo algo muito, muito chocante, sabe? Então eu tô aprendendo a trabalhar. Eu até estava lendo, eh, eu não lembro exatamente qual foi a pessoa que escreveu, tá? Mas ele falou que as pessoas hoje em dia, da geração Z principalmente, elas acabam tendo muito essa visão, né, de focar em uma coisa só, estudar uma coisa só, ser uma coisa só, e que isso prejudica os neurônios, porque você acaba se fechando. O seu mundo fica voltado somente para aquela situação, para aquele seu mundo, e você não amplia. Os seus neurônios, eles acabam não se projetando mais, o seu cérebro, ele não desenvolve como uma pessoa, poderia se desenvolver. E que a nossa geração, a geração de pessoas mais velhas, que realmente abriam a cabeça para estudar várias coisas da vida, vários tópicos. Por exemplo, eu sou dentista, mas espera aí, se eu vou fazer implantodontia, eu tenho que apertar um parafuso. Então, o meu marido já me ensinou muita coisa na implantodontia, porque ele gosta de mexer com marcenaria. Então, e olha que bacana, a gente juntou 2 situações, 2 profissões, para poder entender como aperta um parafuso. E e eu sinto que essa junção de conhecimento me deixa muito mais aberta às situações. Tá, eu posso te trazer uma provocação? Claro. Vamos começar a brincadeira? E assim, você acha que eu tô errada? Ó, Antes de você me fazer a pergunta. você fala sobre a amplitude, é difícil escolher, né? Eu tô nesse caminho. Mas assim, eu já me peguei muito nesse paradoxo entre será que seria bom eu focar numa coisa só, me dedicar só em uma coisa e me especializar e ser bom só naquilo? Ou será que seria bom eu tentar várias coisas e assim você, além de você se desenvolver em várias outras coisas, né, você ganha frente, você flexiona também. Uhum. Então é esse paradoxo, eu acho que eu não sei se ele veste em todo mundo. Pra mim, no caso, eu tenho dificuldade de focar numa coisa só. Então eu prefiro fazer várias outras coisas e dar errado em todas que for o caso, se for, tudo bem. Mas não sei, eu não sei se é universal, mas pra gente, pelo visto, já deu pra ver que é. Mas nessa sua introdução, Uhum. eu vi muito mais o que você põe na vitrine do que você tira dela, tá? Mas, tudo bem, vou te dar essa colher de chá de começo, Tá, tá? Vamos falar um tá. pouco de sorriso, porque você que constrói sorrisos, mas não na parte da odontologia agora. Vamos falar daquilo que gera sorrisos, vamos falar no sentido de se você às vezes sente alguma pressão, a gente sempre cai nessa caixinha às vezes aqui. Se você Uhum. sente alguma pressão de carregar o peso de ser uma mulher bem-sucedida, por exemplo, você se permite às vezes estar mal, de estar triste, de não estar sorrindo. Me permito, me permito. E eu tenho as minhas válvulas de escape. Então, não é todo dia que eu tô bem, não é todo dia que eu tô feliz, não é todo dia que eu estou, de bem com o mundo. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou dentista, eu sou professora, eu sou bailarina, e eu sou um ser humano. Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô feliz. E assim, às vezes a minha profissão me frustra. Não vou dizer que não, ela me frustra. Só que eu tenho as minhas válvulas de escape. Então, se um dia eu tô frustrada se algo não saiu como eu queria, ou se eu não consegui ainda resolver aquele caso, porque, eh eu escolhi, dentro da odontologia, a cirurgia, e a cirurgia é você remover um problema,
que o paciente tem, mas é você lidar com dor pré, trans e pós-operatória. E às vezes as coisas não saem do jeito que você pensa, porque é um ser humano. O que serve para você às vezes não serve para mim. Então, eu preciso estar preparada para lidar com todas essas variações e nem sempre elas saem do jeito que eu gostaria. E eu preciso sair do meu consultório às vezes, principalmente nos dias em que eu estou frustrada, entre aspas, para liberar. Então eu vou dançar, ou eu vou dançar, ou eu vou dançar. Porque se eu sair do consultório, ir embora para casa e carregar aquela energia minha e não liberar, não vai. Não vai. E tem dias também que a dança me frustra, porque eu quero fazer um movimento, ou às vezes eu tô machucada. Quantas vezes eu me lesionei, né, na dança, em forçar movimentos que não são fisiológicos, e eu acabo me machucando, e eu tive que forçadamente voltar a fazer exercícios físicos, e isso acabou me fazendo voltar a dar aula. Por quê? Porque eu não gosto. E eu me forcei, eu sou obrigada a ir. E agora eu tenho que fazer. Tá. Deu pra entender mais ou menos? Deu sim. Antes da gente fazer a apresentação, eu vou trazer só uma coisa enquanto a gente estava conversando aqui agora. Eu tenho alguns monstros no armário. Você, com 50 anos, você ainda tem alguns monstrinhos no armário? Ou com 50 anos agora você já aprendeu a domar, você já aprendeu a lidar com eles? Ou no fundo todo mundo tem aquele monstrinho no armário que às vezes aponta a cabecinha, às vezes ele olha pra gente? Eu tenho alguns monstros, mas eu sinto que eu ainda estou aprendendo a lidar, mas eu tô mais pra já tô num caminho assim, digamos assim, mais pra lá do que pra cá. Tô mais conseguindo domar do que no aprendizado. Boa. Já tá ali. Tá. Eu tô querendo fazer mais perguntas pro pessoal aqui, pra galera de casa, ó. A intenção o propósito principal do episódio, a gente vai dividir um pouco entre o pessoal e o profissional. No Claro. próximo bloco, a gente vai aprofundar em quem é você, no caso. Mas pra você de casa não estranhar, né? Falar assim, nossa, por que essas perguntas? Vocês vão entender já já. Mas vamos fazer a sua apresentação, aquela clássica. Fala pra gente quem é a Ana Paula Quinteiro. Ana Paula Quinteiro é mãe, é filha, é dentista há 30 anos, também é formada em educação física, é dançarina, bailarina, professora de balé fit e apaixonada em dança, casada e mãe de pet. Um bom combo. Infelizmente, eu até já te peço desculpa, mas vou ter que te botar uma furada aqui agora. Eu conversei com alguém recentemente sobre a apresentação e eu disse, na próxima vez que acontecer, infelizmente eu tenho que perguntar pra pessoa. Ai, ai, ai. Eu que induzi você a falar a Ana Paula, que você falou de si na terceira pessoa. Por que você não falou assim, eu sou uma pessoa? Ou foi porque eu perguntei quem é Ana Paula? Foi a pergunta, porque você já falou o nome. Aí quem é Ana Paula? Não, é porque eu fiquei nessa, eu falei assim, na próxima vez que acontecer, eu vou perguntar pra pessoa pra saber se sou eu que tô induzindo essa resposta. Porque assim, quem é você? É diferente. É diferente. Real, tá. Entramos agora na primeira camada. Aqui a gente vai falar de você sem falar sobre o que você faz. É muito fácil a gente ter conversas, falar, mas não se expor. Então aqui tem algumas perguntinhas que nas entrelinhas eu vou pescando algumas coisas que você fala e vou jogando na mesa, tá? As perguntas podem ir para qualquer lado e a gente começa com: durante a nossa vida, a gente toma pancada o tempo todo, né? E olhando para sua história, para o que você já viveu até aqui. O que você me diria que te ensinou a se defender no mundo? Olha, o que me deixou mais forte foi o momento em que eu fiquei mais fraca. Eu tinha acabado de sair da faculdade e eu comecei a fazer o curso de especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Vixe. É curso de especialização em cirurgia. Eram 12 vagas, e aí eu cheguei lá, eram 11 homens e só eu de mulher.
Eu virei chacota daquele curso durante 2 anos. Durante 2 anos. Nossa, imagina o saco que deve ter Nossa, sido foi muito de... difícil, porque assim, a cirurgia em si, ela é um mercado muito mais voltado para o público masculino do que para o público feminino. Tem muito mais cirurgiões, homens do que mulheres. Mas tudo bem, até aí tudo bem. Foi muito complicado? Foi. Tanto é que eu terminei o curso e eu não exerci. Eu fiquei 8 anos sem exercer porque eu não me sentia preparada para realizar as cirurgias. E ok. Só que depois de 8 anos eu iniciei meu primeiro curso de implante. Então, nossa, depois de 8 anos. Então, 2004 foi meu primeiro curso de implantodontia. Eu fiz e depois fiz o básico, fiz o avançado, fiz o, né? E uma pessoa, que é o Amaro Sérgio Mello, ele era professor de Ribeirão Preto, ele me chamou para fazer parte da equipe. E eu fiquei fazendo parte da equipe dele durante 6 anos. Eram 4 homens e eu de mulher. E eu senti muito nessa situação, porque aconteceu a mesma coisa, só que eu já estava um pouco mais preparada. Só que eu só levava, porque assim, eu tinha que fazer 3, 4 vezes mais do que o pior dos carinhas da equipe para eu poder levar alguma coisa. Então, eu cuidava dos pacientes, eu cuidava dos alunos, eu cuidava das cirurgias, eu recebia, eu cuidava dos materiais, eu fazia o pós-operatório e faziam algumas cirurgias. Os professores escolhiam a cirurgia que eles queriam fazer e as cirurgias dos professores, homens, iam para depois das cirurgias para a sala de aula para serem apresentadas e as minhas nunca apareciam. Mas não tem problema, sabe? Isso foi durante 6 anos. Durante 6 anos. Numa dessa eu entrei no mestrado e o meu material da minha apresentação no final do mestrado, da minha pesquisa, foi tudo o que eu consegui coletar dentro desses cursos. E acabou saindo um artigo científico. Sério? Então, Artigo científico? Sério. Numa revista Qualis B2. Foi meu primeiro artigo científico. Eu acabei ganhando o título de melhor material desenvolvido também, que foi em cima do curso de especialização, porque eles não me deixavam apresentar, mas no mestrado eu podia apresentar, e aí eu fui competir na época, ganhei em segundo lugar, acabei sendo speaker de uma das marcas mais conceituadas na implantodontia, que era, na época, a Conexão, sistema de prótese. Virei speaker deles, virei consultora científica durante alguns anos e conheci muitas pessoas, então aquilo me fez abrir portas, porque eu precisava estudar, eu precisava ser melhor para poder ocupar o espaço. E acabei atingindo um grau não inteligência, mas dentro do estudo, que acabou me deixando bem. Só que o grupo se desfez, eu continuei sendo speaker da Conexão, da Biobank Med, depois da Critéria, que é uma empresa que fala de enxertos ósseos, etc e tal, de mais umas 2 ou 3. E em 2019, a harmonização orofacial veio com tudo. Eu tinha feito o primeiro curso de harmonização orofacial em 2012, na Unicamp, justamente para entender a função da toxina botulínica depois que um paciente coloca prótese do tipo protocolo, que é aquela dentadura presa em implantes. E eu queria entender melhor como melhorar essa mordida, essa carga que aumenta, e os pacientes acabam perdendo implantes, né? E aí eu comecei o curso, fiz a especialização, e aí sim, você acredita que na harmonização o meu nome se sobressaiu muito mais do que na cirurgia? E eu estudei muito mais cirurgia do que na harmonização. Só que aí disso eu fui convidada para dar aula em Campinas, fui convidada para dar aula em São Paulo, fui coordenadora de curso. Eu fui dar aula e ser coordenadora dentro da escola que eu fiz mestrado durante 4 anos. Nossa. E assim,
eu usei tudo que eu aprendi Uhum. na cirurgia. E foi maravilhoso. Eu posso dizer que eu usei Boa. desse limão todo Hum, uma limonada, sabe? tá. Mas foi difícil. Mas eu tô vendo você levar pro trabalho, hein? Vamos. Então, mas eu vou te levar pro lado pessoal também. Tá, Posso falar? pode. Ó, lembrando que era a sua forma de se defender no mundo. Eu acho que sim, a resposta trouxe. Trouxe? Trouxe. Tá bem respondida. Só não vamos levar pro trabalho que daqui a pouco a gente fala dele, tá? Tá. Ó, Eu pensei no trabalho porque não, foi uma é coisa muito real inevitável, que não tem como. aconteceu, né? Aham. Foi muito real isso. E tanto é que eu tive que me fortalecer. Eu tive que ser uma pessoa forte. E eu acabei conhecendo o meu marido, porque na verdade, antes de eu fazer mestrado, eu dava aula na educação física e exercia a minha profissão de odontologia. E eu fazia parte de uma franquia de aulas coletivas e eu tinha que buscar de 3 em 3 meses, as aulas para poder trazer para os meus alunos. E eu acabei conhecendo meu marido atual, em uma dessas idas para Ribeirão Preto. E o que aconteceu? Eu acho que ele acabou vendo em mim essa pessoa forte, essa pessoa mais realmente mais forte. E ele acabou confiando, acreditando em mim. E hoje nós somos casados há 25 anos e ele é o meu braço direito até hoje. Não só na minha casa, como no meu trabalho. Vocês trabalham E isso, juntos, né? Legal. E ele acreditou em mim. Legal. Veja bem, né? Eu falo, poxa, eu consegui fazer um homem, porque, né? Diante de todas essa problemática dentro do curso de especialização de cirurgia, dentro da minha equipe de mestrado, no mestrado mesmo, o mestrado eram 14 pessoas, eram 3 mulheres e o resto homem. Então, foi bem desafiador. E nisso eu tenho um homem que acreditou em mim e que tá por trás de toda essa pessoa que sou eu hoje, né? Não só na vida profissional, na pessoal, porque ele mora comigo, ele dorme comigo, ele almoça comigo, ele janta comigo, ele trabalha comigo, ele só não vai comigo dançar porque ele vai pro jiu-jitsu dele. Mas isso é bom, Legal. né? Então, Depois eu vou querer saber um pouquinho como é que vocês fazem essa não é essa fácil, divisão, essa mistura. Mas pra gente continuar, no último episódio aqui com o Mununo, a gente conversou, a gente fez uma certa reflexão sobre o papel do homem, sobre o que é ser homem, sobre a definição, o estereótipo, e sobre o que hoje em dia as pessoas pregam como que o que é ser homem na sociedade. E aí eu decidi trazer isso e jogar no nosso episódio, para que a gente tenha uma visão, não sobre o que é ser homem, mas agora na visão de um lado da mulher. O que é ser mulher para você hoje? E eu vou fazer até o mesmo exercício que a gente fez na última, que é: se uma menina de 10 anos de idade chega pra você e te pergunta assim: o que eu preciso pra ser uma mulher? ela precisa ser ela mesma. Não existe regra. Eu acho que há um tempo atrás, existia toda uma hierarquia, né? O homem trabalha, a mulher fica em casa e tem os filhos, ela cuida da casa, dos filhos, nananã. Tá, tudo bem. Mas com a evolução, né, com a geração Y, com a geração Z, as coisas mudaram. Então, eu não vejo que hoje em dia necessariamente o homem precisa exercer esse papel. Por mim. Hoje eu sou uma pessoa que trabalho, eu gero emprego para o meu marido, eu gero emprego para a minha filha, e nós somos, parceiros ali. E assim, eu nunca vou conseguir, por exemplo, vamos lá, medir força com meu marido. Ele é muito mais forte a nível, físico. Não tem como comparar. Ele pesa 2 vezes mais do que eu, ele tem uma força estrondosa. O cara é faixa preta de jiu-jitsu. Eu nunca vou conseguir. Mas eu vejo que existe um respeito
pelo meu intelecto, eu vejo que tem um respeito pela minha pessoa, tem um respeito pelas minhas decisões. E eu também o respeito em todos os momentos em que ele pede, né. E não é fácil você trabalhar junto, você ter que organizar tudo em família, mas eu acho que é isso. E as coisas mudam. Antigamente eu achava porque ele tá comigo há 25 anos, e há 25 anos a gente trabalha junto. No começo eu não achava tantas pessoas como a nossa família, tantas famílias como a nossa. Hoje eu já vejo que tá bem natural isso. Eu já vejo muitos casais trabalhando junto, eu já vejo muitas matriarcas, sabe, se expondo no Uhum. mercado e indo bem e cada um desempenha seu papel e tá tudo bem, sabe. Ele também, eu acho que ele já entrou muito em nóia no começo, ele falava: "Mas, poxa, eu acho que eu tinha que estar melhor, eu acho que eu tinha que trabalhar em outro lugar e você ficar ali no consultório". A gente já tentou, inclusive, isso e não deu certo, eu só fazia caca no meu consultório, Hum. porque eu gosto de atender, eu gosto de lidar com planejamento, eu gosto de lidar com aquela situação, eu quero resolver o problema. Mas eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei lidar com organização, eu não sei conversar muito com o paciente, eu não sou uma pessoa muito ali no consultório eu sou muito direta, Uhum. sabe. E é muito mais monólogo, porque: "Bruno, o paciente tá de boca aberta, às vezes eu não converso com o Nossa, paciente". eu vou aproveitar esse É espaço pra falar o tanto horrível. que é ruim quando o dentista quer conversar com você na hora que ele tá com as 2 mãos dentro da tua boca, você fala é horrível, Exatamente. muito ruim. E eu sou focadona, eu sou focada, eu tenho uns probleminhas aí, eu não consigo desfocar. E o Rodrigo não, ele é todo simpático, ele vai, ele conversa, ele vai na sala de espera, ele vai na recepção, ele dá o bochecho, ele conversa com o Uhum. paciente, ele dá o cafezinho, e ele negocia, e ele vai, e ele volta, e ele faz toda a gestão, não ele sabe até, sabe, o nome da esposa, o nome do filho, o nome do gato, eu não sei nada. E eu sinto falta dessa conexão, Uhum. mas eu não consigo me conectar ali. E Sim, aí a gente se completa. legal. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu gostei muito do começo da sua resposta, que foi ser ela mesma. Uhum, Como a gente falou de 10 anos, mais ou menos, quando a gente é mais criancinha, mais adolescente até, a gente quer muito ser o outro, ser alguém, a gente tem sempre referências, inspirações. Hoje em dia, principalmente, eu vejo a galera endeusando muito essa galera da internet, os influenciadores. E às vezes a gente esquece exatamente isso de ser a gente mesmo, né? De parar de querer copiar e parecer e ser a gente mesmo. Então, eu gostei bastante dessa parte da sua resposta. Nossa próxima pergunta. A vida adulta, a rotina, o trabalho, coloca a gente sempre num modo automático, às vezes, que se a gente não prestar uhum. atenção, a gente é engolido por ele. Então eu quero saber das pequenas coisas, as coisas que te tiram do modo automático, mas eu também quero o que te brilha o olho, o que te encanta, o que faz o teu coração bater mais forte, o que mexe com você. Essa eu te proíbo de falar qualquer coisa da odontologia, tá? Eu quero assim, por exemplo, sorvete, sabe? Eu quero saber as pequenas coisas da vida ou as grandiosas coisas da vida, mas aquilo que te enche o olho d'água, aquilo que você sente assim, sabe? Fala, nossa, isso me emociona, isso me encanta. Aí pode falar o que você quiser, pode dar uma lista se você quiser. O Mas que me o encanta. que foi te vindo à mente enquanto eu tava falando isso? Ai, eu sou apaixonada por dança de salão. Então, assim, se eu tenho um tempinho, eu vou assistir as minhas referências da dança de salão. Do samba de gafieira, do forró universitário, ou forró roots, ou zouk. Eu gosto muito desses estilos. Então, nos meus momentos, assim, eu gosto de ver essa conexão entre as 2 pessoas dançando juntas, algo que não é coreografado, é algo que simplesmente uma pessoa dá a condução e a outra entende e faz aquele entendimento virar uma dança a 2, e isso é muito bonito. Isso me emociona. Ontem eu estava vendo vídeos de Zouk, o Zouk ele é uma dança conhece? Não, como que é? É uma dança Zuki?
É uma dança que parece um balé contemporâneo dançado a dois. Então tem muito movimento de cabeça, tem muito movimento. É uma dança muito, muito bonita. E eu choro. Eu choro vendo porque as pessoas, os professores, os dançarinos utilizam muita sensibilidade, muita musicalidade, muito. Tem muita interpretação em cima disso. E se deixar, eu vou. Eu vou e fico olhando, e eu sou apaixonada nisso, é meu vício. E é legal pra você ter esse contraponto, assim, entre o ambiente que é o consultório, o atendimento, e ao mesmo tempo você ter a leveza da dança. Deve dar uma harmonia gostosa, assim, né? Um equilíbrio. Demais, porque aí chegar lá eu quero falar. Eu quero falar com todo mundo, eu quero criar conexão com todo mundo, eu quero saber tudo. Eu sou uma fofoqueira lá dentro. Eu quero fazer amizade. Eu saio ajudando os professores, os alunos. Eu até. Ai, gente. Nossa. Esse aqui é o problema, né? Lembra que eu te falei que às vezes eu saio dali toda dura. Eu preciso soltar. Eu preciso botar pra fora. E é ali. Não, e tem que ter, né? Tem que ter isso. E isso é o que me encanta, sabe? Legal. O que me encanta também é às vezes chegar na minha casa. Deitar no meu tapete e assistir filme. Mas é gostoso demais. Nossa, é bom, é né? impagável, sabe? Eu não sou aquela pessoa assim que, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Eu não tenho essa algo assim, eu vou conhecer do nada. Não, eu tenho que ter uma programação. Então, por exemplo, a minha última viagem para a Argentina, eu fiquei uma semana, mas eu fui fazer curso de dança. Detalhe. Eu fui fazer o curso de dança e fui aproveitar. Tava eu lá fazendo o curso, meu marido tirando foto dentro da sala. Aí eu falava assim: se você for comigo, porque ele não vive pra comer. Não, ele não come pra viver, ele vive pra comer. Aí ele falava, eu falava pra ele, se você for comigo ali, a gente vai lá no restaurante que você, naquele lá que ele gostava de empanada. Eu vou lá com você pra gente comer as empanadas que você quiser. Então era uma troca. Então, o penúltimo que a gente foi no Dançando a Bordo também, que a gente foi viajar, mas tinha dança. Então eu tenho que ser. Antes do Dançando a Bordo, eu ia muito em congressos fora, congressos de odontologia, em cidades, assim, diferentes, mas eu sempre unia uma coisa a outra, sabe? Porque senão não tem sentido. Eu não vejo muito sentido. Eu sou muito, como fala? Muito racional? Acho que sim. Metódica? Metódica não, né? Acho que mais racional. Tá. Acho que é isso, não sei. Mas se eu não tiver sentido, se não tiver sentido pra mim, tá gastando dinheiro à toa, eu não vou. Sabe? Não que não vá ser uma experiência diferente, mas ir assim pra ficar de papo pro ar ou pra conhecer algo, do Neida, assim, eu não vou. Nossa, Não e vou. chegar em casa, igual você falou aí. Chegar em casa e tirar o tênis. Eu adoro fazer uma coisa nossa, que é muito colocar bom. o colchão na sala, cara. Nossa, gostoso. Então, muito bom, eu muito fico bom. no tapetão lá na minha casa. Nossa, é muito bom com os meus cachorrinhos. Não tem coisa melhor, Bruno. É bom Você também demais. gosta? Nossa senhora, eu adoro chegar em casa e minha gatinha me receber, né, Shakirão? Né, Shakira? O meu é o Bolacha e o Theo. Bolacha. Legal. Ó, agora a gente vai entrar no território da admiração. Agora a gente vai olhar pro outro. No sentido de... Já teve a sensação assim de, pô, que bom que essa pessoa existe, cara. O que que você admira no outro? O que que faz você gostar de alguém? A O que que... humildade. Humildade? A pessoa que eu mais admirei, assim, vamos lá, a nível profissional, foi o meu orientador, um dos meus orientadores e professores no mestrado. Ele chama Carlos Eduardo Franciscone. O cara, Bruno, era uma sumidade na implantodontina, odontologia. Se você digitar aí no Google Franciscone, você vai ver assim, ele era reconhecido mundialmente, mas ele era humilde. A minha primeira palestra,
Eu já tinha me formado, já tinha terminado o mestrado. Eu enviei para ele, ele corrigiu inteirinha e ele falou como eu deveria apresentar. E ele podia estar palestrando para 1000 pessoas. Se ele reconhecia a gente no meio, ele falava oi, ele lembrava da gente, sabe? Então, eu acho que é aquela humildade, não tenho que falar. E agora eu tô Tá. muito fã do Haaland também. Eu acho que é bem isso, Uhum. sabe? É aquela pessoa que pode, mas é humilde. Sim, nossa, ele deu aula, né? Ele deu, Real. ele deu aula Uhum. pro mundo inteiro. E eu fiquei encantada. Fiquei encantada. É um exemplo. Tá, eu vou usar a sua palavra agora então, humildade. O que é preciso para ter humildade ou para ser humilde? O que é preciso é você olhar para o próximo com compaixão. É você olhar para o próximo como se você estivesse olhando para você. Tem muita gente que olha para o próximo de cabeça erguida, com narizão empinado. Uhum. Gente, para que isso? Para que isso? Essa arrogância, sabe? Sim. É muito ruim. Essa falta de empatia para com o próximo. Eu não consigo lidar com isso. E eu vejo hoje em dia muitas pessoas se fechando, sabe? Eu não vejo as pessoas mais empatas, as pessoas mais colaborativas umas com as outras. Eu vejo cada um olhando para o seu próprio umbigo. A maioria das pessoas estão assim. E o mundo tá ficando muito triste. Eu acho que se as pessoas fossem mais humildes nesse sentido de, de não ter tantas, não amarras, mas de não vestir tantas máscaras, serem elas mesmas e olharem para o próximo, acho que o mundo seria tão melhor. Uhum. Pra gente encerrar o nosso bloco pessoal, agora a gente vai falar sobre o tempo. Uhum. O tempo? O tempo. O que o tempo tirou de você? A minha juventude. Eu faço muito botox, muito preenchimento. Filho. Sério, eu uso GHKCU, eu uso peptídeo, para. Tá, mas tem um a mais nessa pergunta, tem um porém. O que ele tirou de você? Porque geralmente é isso que vem na nossa cabeça. Mas o que ele tirou de você que você agradece por ele ter tirado de você? Pessoas más. Ótimo. Nossa, pessoas más. Porque eu sou muito ingênua. Qualquer pessoa me faz de idiota. Eu não consigo. Eu não tenho muita malícia. E, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, porque eu já me ferrei muito. Eu não tenho muita malícia e aí as pessoas acabam se aproveitando disso, sabe? E é muito ruim. É muito ruim. Eu já passei por situações muito desagradáveis. Que algumas me fortaleceram, outras me deixaram mais fraca. E não é só levando que a gente aprende, né? Às vezes a gente cai. E é difícil, dependendo da maldade, você fica ali no buraco e é difícil sair. É muito difícil sair. E eu ainda tem muita coisa que foi feita pra mim que eu ainda estou no processo de evolução. Entende? Você se agarra onde nessas horas, cara? Pra onde é que você olha? Olha, eu já fui em psicólogo, não deu muito certo. Já tomei antidepressivo, eu tomo até hoje, porque acabou me desencadeando muita coisa ruim, principalmente síndrome do pânico, depressão, então eu tomo antidepressivo ainda, não consegui me livrar. Religião, se eu falar pra você que eu tenho uma religião específica, é mentira, eu não tenho. Eu acredito sim que exista uma energia muito forte. Eu acredito em Deus, mas eu não sei se ele existe em forma humana. Então eu não. Eu gosto muito, eu tô olhando aqui na frente um livro do Leandro Carnal. Gosto muito das palavras dele.
Então, Nossa, você viu o vídeo dele com o Claude eu entrevistando? tô Nossa, apaixonada. que Eu já vi uns maravilhoso, 4 cara. vídeos dele com o Claude. Muito Tô gostoso de apaixonada. assistir. E é isso, quando eu quero conversar, eu converso com o chat, meu É. melhor psicólogo. Porque o Claude ainda não, ele não tá muito adaptado comigo. O chat já me conhece, É. sabe? Você troca uma ideia? Troco, nossa, quase todo dia. E eu tô impressionada com a inteligência artificial. Porra, Onde a gente vai parar? Sabe, eu acho que daqui a pouco o imperfeito é que vai chamar a atenção, não o perfeito. Você não acha, não? A gente tá beirando isso já. Acho que tá próximo já. Né, da gente gostar mais daquela coisa, daquele texto que tem um erro, daquele texto que não é tão bem elaborado, das imagens principalmente. E nossa, meu sonho é chegar num nível de papo intelectual daquele dele conversando assim, conversar com uma inteligência artificial nesse nível, cara. Nossa, os vídeos dele são maravilhosos, cara, muito São bom. maravilhosos. Nossa, E bom eu demais. adoro quando o Claude fala, agora eu vou ser provocativo. Porque o chat, o Claude, o Gemini, eles são muito programados para serem educados. Uhum. Eles são para serem assim, não no viés de te agradar, mas num viés de não te deixar mal. É, sim. Ele não é De verdadeiro concordar a maioria do 100%. tempo. Ele concorda e aí devagarzinho Passa ele um vai. pano, Uhum. Eu tenho uma entrevista com o ChatGPT aqui no nosso canal, pra você que tá assistindo aí. E Eu aí? fiz uma entrevista. Só que assim, o GPT, ele é mais genérico, né? Mas foi numa brincadeira assim de se ele fosse um ser humano, o que ele gostaria de fazer, como é que ele se imagina e tal. Então foi mais nesse sentido, não foi tão questionador assim. Entendi. Mas o GPT, eu sinto que ele... pra trocar ideia não é a mesma coisa, ele é mais genericão, assim. Mas aqui, ele já discordou de você? Já tomei Já, até né? esporro, já tomei. Eu também. Eu adoro quando, sabe, a chat, é ela. Eu adoro quando a chat briga comigo. Adoro. E ela é inteligente. Demais. Mas eu tenho meus receios de usar. Hoje eu uso mais pra lapidar alguma coisa de trabalho, assim. Eu já, no começo, quando começou mesmo, o pessoal usar com mais frequência, eu trocava mais ideia. Hoje eu evito, assim. Por quê? Eu tenho receio da gente ficar meio que acostumado. Meio Eu não refém. quero acostumar com essa ideia. Meio codependente. Eu já sou uma do pessoa mais chat. sozinha, mas se eu começar a conversar com o GPT, eu vou me sentir pior ainda. De falar assim, nossa, que ponto eu cheguei? Agora eu só tenho uma inteligência artificial pra conversar. Entendo. Agora, o que me chamou muito a atenção é... Você viu que aquela nova versão do Claude, ela foi, inclusive, desatualizada, foi impedida da população Não ver? vi, eu vi que tinha saído a atualização, mas eu não... Porque o que acontece? Ela chegou num nível de inteligência e de ação que abalou o governo dos Estados Unidos, né? Abalou, e Caramba. aí eles conseguiram decodificar vários sistemas, tal. Cara, imagina o que a gente não tem acesso, que loucura. Imagina. Se isso é o que a gente vê, imagina o que os grandes poderosos têm acesso. Uhum. A gente tá só chupando o pirulito aqui enquanto isso. Exatamente. Então, assim, eu não sei qual vai ser o futuro com a inteligência, não sei. Só sei que as coisas não podem piorar, né? E eu assisti um filme, até ia falar, assisti um filme. Gente, eu esqueci o nome do filme. Que é um cara que volta em 2026, de 20 anos à frente, onde a inteligência artificial domina os seres humanos. E aí você tem que respeitar exatamente o que a inteligência artificial quer e faz. E você vira assim, sabe aqueles zumbis? Aqueles zumbis, assim, que ficam o dia inteiro contaminados Sim. pela tela do celular. A população vira zumbi e aí o mundo ele vai acabando. E aí essa pessoa volta do futuro para tentar acabar com a inteligência artificial. E aí ela tem que matar o inventor da inteligência artificial. Eu achei um filme bem reflexivo para nós de 2026. Bom, entramos agora na segunda camada. Aqui a gente vai
fazer um pouquinho mais rápido do que o comum por Uhum. conta do tempo. Como eu te disse no off aqui, se a gente for falar do teu currículo, da tua bagagem aqui, é uma longa história. Então eu vou Obrigada. começar jogando na mesa algumas coisas. Primeiro, me corrija se eu tiver errado, mas você faz quase que os opostos, assim, entre uma coisa super delicada, que é a harmonização, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo como uma coisa um pouco mais delicada, e o traumatismo ali, como que chama? A Nossa, que palavra implantodontia, difícil. a cirurgia. É uma coisa mais brusca, né? Ou não Não necessariamente? necessariamente. Não? Não. Quando você vai realizar esse tipo de trabalho, seja na harmonização ou na cirurgia, você tem que ter a parte mais grossa, da habilidade grossa e a habilidade fina. Porque, por exemplo, eu vou tirar um siso. Tá lá atrás, eu tenho que partir o dente no meio, então eu tenho que usar broca, eu tenho que saber exatamente quantos milímetros eu vou usar, Tá me quantos vindo milímetros eu vou flashes na voltar. mente aqui agora, Aí eu vou separar a lembranças. raiz da coroa, eu não posso usar muita força, porque se eu usar muita força, eu posso quebrar a mandíbula do meu paciente, eu posso causar um traumatismo, eu posso pegar um nervo, então eu tenho que sair de um aprimoramento mais grosso para um aprimoramento mais fino. Mas depois, a hora que eu vou cortar o osso, dependendo se eu tenho que Uhum. cortar muito para chegar num determinado ponto, aí eu tenho que usar mais a grosseira, né. E na harmonização é a mesma coisa, porque se eu vou, por exemplo, realizar procedimentos com cânula, que eu vou trabalhar dentro de um tecido mais profundo, eu tenho que usar um pouquinho mais de força para chegar naquela profundidade, porque senão não vai. Não adianta eu fazer só carinho com a com a com a com a um instrumento que ele não vai, né. Já se eu tô numa camada mais superficial da pele, trabalhando uma camada mais superficial, eu posso e com uma agulha pequenininha, eu posso, usar a minha habilidade mais tranquila, olhar para um lado que eu sei que não vai acontecer nada. Uhum. Deu para entender? Deu, deu. Então você tem que ter habilidade fina e Tá. grossa, nos 2 Cara, sentidos. se a gente fosse fazer uma linha do tempo, igual a gente comentou no começo aqui, ficaria Uhum, extenso, mas eu queria uma coisa que você resgatasse alguma coisa lá de trás. Eu acho que nenhuma criança, você fala assim, qual que é teu sonho? Ah, meu sonho é ser dentista. É difícil achar, eu não sei se é o uhum. seu caso, mas eu queria é, que você, se você se lembra, às vezes, o ponto inicial onde começa essa história, assim, que você fala assim, um dia eu vi uma coisa e eu fiquei com vontade. Quando começa essa história? Só pra gente fazer só pelo menos um resgate nessa história lá atrás. Meu sonho era ser bailarina. Eu nunca quis ser dentista. Eu nunca pensei em ser dentista na minha vida. Nunca. Ah, então se concretizou, vai. Sim. Legal. E aí, eu nunca pensei em ser dentista, mas, eh, eu comecei a prestar atenção e a dança não ia me dar um retorno financeiro. Infelizmente. A dança não é algo que eu via tanto potencial nesse sentido assim, não. Eu vou estudar, porque eu vou ser carreirista e vou ganhar dinheiro e vou Hum. me consolidar na dança. Eu não via esse potencial. E aí eu sentei com a minha mãe por vários dias no meu terceiro ano de escola, né, de ensino médio, e comecei a pensar em todas as profissões. Eu nunca me dei bem com exatas, nunca me dei bem. Nossa, eu quase não sei fazer conta, sério, Nossa, eu sou eu péssima de conta. tô nessa, no mesmo barco. Nossa. E eu sempre gostei muito da área da saúde. Depois da dança, assim, eu gostava muito da área da saúde, eu fiz patologia, tal, e eu gostava muito, era a área que eu mais me dava bem, era biológicas. Então, ou eu ia fazer medicina, ou eu ia fazer odontologia. E aí eu falei: "Eita, medicina, parece que não tô preparada, eu acho que eu não vim para esse mundo para fazer medicina". E a odontologia, eu sempre pensei em ajudar o próximo. Falei: "Eu vou trabalhar com dor". Eu já sabia que eu ia trabalhar com dor de alguma forma. E aí eu resolvi fazer odontologia e gostei muito. É a É minha uma segunda caminhada, hein, paixão. cara. Com quantos Sim. anos no Eu total é muita coisa, velho. eu me formei em 96, são 30 anos. É bastante coisa. É. Por último, foi o quê? Foi a Não, e por último foi a implantodontia, harmonização. foi a harmonização. Pra falar de harmonização, cara,
que você acha que a galera cai mais em mentira hoje em dia? A gente tá até comentando também no off. É a idealização do Idealização. perfeito. As pessoas olham naquele vídeo e elas Mas você sente isso já na procura? A pessoa que chega lá, você já entendeu que ela já tá meio iludida nessa busca? já. Tem muitas pessoas. Tem Essa muitos pacientes que idealização. chegam lá, olha, eu quero ter o nariz assim, eu quero ficar com o olho assim, eu quero ficar com essa boca. E o problema é que dentro da harmonização orofacial existe uma palavra que se chama visagismo. Já ouviu falar do Uhum. visagismo? Que é você trabalhar as proporções faciais. Cada pessoa é uma. Tem pessoas que tem vários. Então vamos lá, tem vários traços, tem vários perfis. Tem perfil redondo, perfil quadrado, perfil oval, perfil hexagonal, perfil triangular. E cada tipo de rosto, o harmonizador que estudou o visagismo, ele vai trabalhar para otimizar aquela face. Então, o que eu vou fazer num rosto redondo não é a mesma coisa que será feita num rosto triangular. E às vezes chega um paciente que é totalmente redondo e ele quer ter o rosto retangular, Uhum. digamos assim. Dá para fazer? Dá. Mas será que aquilo ali, aquela transformação, realmente está condizente com a personalidade dela? E é aí que tá. O harmonizador, ele não tem que trabalhar somente o que o paciente pede. Ele tem que fazer uma anamnese muito bem feita, conversar muito com o paciente para ele poder transformar o paciente realmente o que ele é de dentro para fora. Porque se ele é um paciente romântico, se ele é um paciente que idealiza, que sonha, o paciente que sonha, ele tem traços mais redondos, traços mais curvos, traços menos pontudos. É um paciente mais arredondado. Como é que eu vou projetar força, ponta, traços retos num paciente desse? Ele vai se olhar no espelho, por mais que ele traga uma foto, ele vai se olhar na foto de uma de uma determinada de uma determinada referência dele, ele vai olhar depois, ele não vai se reconhecer. Eu já tive que desfazer harmonizações nesse sentido, da pessoa querer. Eu tive uma paciente que queria um queixo e queria uma mandíbula super proeminente, e era uma menina super delicada, super romântica. Ela, eu quero isso. Se você não fizer, eu vou lá em São Paulo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu Uhum. falei, você quer? Não vai ficar bom. Você quer? Quero. Pô, Ficamos mas lá. não é meio insaciável? Tive que desfazer. Porque assim, Eu falei, bem feito. você faz, aí você fala, parece que eu quero fazer mais. Aí, sei lá, não é meio perigoso assim de. É que tem pessoas que olham no espelho e não enxergam, não conseguem, que buscam a perfeição o tempo todo. E ela, por mais que ela se olhe no espelho, ela não consegue estar satisfeita com aquilo. E aí eu volto na questão. É muito mais de dentro, é muito mais o emocional do que o físico. Ela quer tanto, ela busca tanto uma resolução do emocional que ela acaba atacando no físico. E aí gera mais frustração, porque se não tá bom por dentro, vai tá bom por fora. E ela sempre vai buscar mais. Eu vejo muito isso. E o Muito. perigo da comparação, né? Como a gente consome muito o tempo Comparação. todo, você fica olhando essa galera com o rosto parecendo o Lula Molusco bonitão lá, quadrado, com uma boca grande, com queixo definido. E a gente quer, fala, pô, mas meu rosto é tão diferente, eu sou tão mirradinho, tenho um nariz aqui, tem uma coisa aqui. Cara, quanto mais você olhar, velho, todo mundo, se você ficar olhando muito no espelho, você vai achar uma coisa que você tem, isso aqui dava pra fazer. E eu acho que é um buraco sem fundo, assim, uma coisa que você sempre vai ter alguma coisa que você quer mudar, né? Um ajuste, uma melhora, uma otimização daquilo que já te, te é uma, que já é uma referência. Por exemplo, eu sempre tive boca grande. Eu sempre tive bocão. E com o passar do tempo, gente, a boca vai murchando, vocês não estão entendendo, ela vai entrando e vai ficando vincada. Lógico, a gente vai perdendo colágeno, normal. Então eu faço ácido hialurônico na minha boca, mas eu mantenho o tamanho natural da minha boca. Eu não Uhum. saio do padrão da minha face. Então, eu procuro sempre buscar algo mais natural. E você já ouviu falar que o
perfeito atrai, mas o imperfeito que conecta. Se a eu gente acho que fosse é. muito perfeito, perfeitinho, fica até sem graça, né? Não tem. Que Nossa, eu graça tem? concordo demais com isso, sabia? Real. Às É vezes chama isso. muito mais atenção o Muito imperfeito. mais, muito mais. Esse lado meu é totalmente diferente desse. Os nossos lados não são iguais. Nossa, já fez aquele Ninguém é espelhamento igual. no celular que você Fica vira. horrível. Nossa, Exatamente. muito torto. Tem muitas pessoas que buscam essa eu Hum, quero ficar igual. Gente, nunca. Não vai acontecer. sim. Ninguém é igual. Ninguém. Nenhum ser humano é igual. De um lado, igual ao outro. É muito difícil. Impossível não, né, gente? Eu não sou. Não sei, eu tenho que perguntar pro chat se tem. Mas é muito difícil uma pessoa ser totalmente simétrica, totalmente perfeita. O que existe é trabalho para ser. Trabalho de harmonização. Mas eu acho que as pessoas mais atraentes, as pessoas mais bonitas, entre aspas, consideradas mais bonitas, são imperfeitas. O Tom Cruise, ele é totalmente torto. Sabia disso? Eu já vi umas Totalmente torto. montagens fazendo a correção assim Exato. O facial. sorriso dele é totalmente virado, a linha média dele é totalmente desviada, o nariz dele é desviado. Brad Pitt, a Angelina Jolie, são todas pessoas assim que são realmente assimétricas. A Gisele Bündchen é assimétrica. Então, e é isso que deixa esse Sim. pessoal atraente, né? O seu marido trabalha com você também nessa parte? Ele participa de tudo? Ele De odeia tudo? harmonização. É. ele só conversa com o paciente e tal, mas Sim. essa parte não. Qual de vocês dois que puxa mais assim quando tá perdendo? Qual que é o ponto de equilíbrio? É mais você ou mais ele? Quem que puxa mais o pé no chão e fala assim, calma? Na hora que as coisas começam a sair do controle, Ele. é mais ele? Eu viajo na maionese em tudo. Ixi, eu sou sonhadora, eu sou impulsiva. Não, ele. Ele é a âncora E como de é que vocês tudo. fazem esse equilíbrio pra não levar? Pô, é difícil, cara. Como é que você não vai levar trabalho pra casa e nem da casa pro trabalho? Como é que vocês fazem isso? Ai, antes a gente brigava muito. Antes a gente brigava muito Porque não por tem qualquer como, coisa. né? Agora a gente já aprendeu. 25 anos, né? Uhum. A gente já aprendeu, mas mesmo assim ainda tem briga. Tem muito paciente. Se algum paciente estiver assistindo esse podcast, vai lembrar. Já assistiu várias brigas. Você já viu a gente brigar? Não. Não? Ah, já. Nossa, tem paciente que participa da briga. Eu tenho uma paciente que ela é minha paciente há 23 anos. O Rodrigo tá comigo há 25. E a gente brigava muito no começo. E ela chegou no consultório com muito medo. Mas muito medo de dentista. Mas ela arrepiava com o dentista. Pois um certo dia, ela foi, primeira consulta. Pois eu e ele começamos a brigar. No meio do atendimento. E ela olhando. Ela ficou quietinha, eu consegui fazer o dente brigando com ele. Olha que feiura. Olha que falta de ética. Mas eu tô contando isso pra vocês, na frente de todo mundo. Ai, que vergonha. Você acredita que ela ligou a semana inteirinha pra perguntar o que tinha rolado? E ela não faltou à consulta e falou que perdeu o medo, mas desde que a gente brigasse, que virou uma novela. Ela adorou. Ela foi ficando. Ela participou. Sabe, virou tipo de alguma maneira, a gente conseguiu fazer ela se distrair e ficar prestando atenção naquilo. Em compensação, a gente já teve briga que o paciente falou, pô, o foco é em mim, não é aqui não. Então, assim, não é perfeito. A gente não vive um casamento perfeito. A gente passou por muitos problemas. Hoje menos, né? Hoje bem menos. Eu acabo entendendo mais ele acaba me entendendo mais. Mas a gente já brigou muito. A gente já separou. A gente já se separou. Por N situações, principalmente consultório. Muito mais consultório do que brigas do trabalho que refletiram na nossa vida, do que a gente mesmo. Eu falo, e é muito engraçado. Na pandemia, vários casais se separaram, né? Na pandemia, gente, foi o momento que a gente mais se deu bem, porque a gente não tinha que trabalhar. Foi tão bom! Nossa, a gente não brigou! Aí Achei vocês até perceberam estranho. que era mais o trabalho que tava atrapalhando, assim. O trabalho, o trabalho. Porque assim, eu quero uma coisa, ele quer outra, eu marco um paciente, ele marca outro, eu marco um horário, ele quer o outro. Mas agora, sabe, as coisas.
abrir mão abrir um pouquinho de um lado, ele abre de outro, e a gente vai se Uhum. equilibrando. E é isso. E a convivência é você saber equilibrar as suas vontades com a da outra pessoa, né. Porque no É. final das contas, Bruno, paixão acaba, a química, aquela coisa, e o que sobra? É a amizade, é a cumplicidade, é essa sinergia que a gente leva no dia a dia, sabe? É isso. Gostei. Pra gente fechar esse bloco, vamos deixar 2 pontinhos aqui. Eu queria que você falasse pra onde você pretende agora, você com tantas alternativas, tantas coisas que você fez, pra onde que você tá mirando agora, se você tem um novo desafio, e também que você falasse um pouquinho sobre a Dona Chica? Doutora Chica. Doutora Uhum. Chica, que você contasse um pouquinho pra galera de casa também sobre isso. Na idade que eu tô, eu não tenho vontade mais de provar nada pra ninguém. O que eu tinha que provar, eu já provei, sabe? Eu não tenho que mostrar que eu sou uma boa dentista, ou que eu sou uma boa professora, ou que eu sou uma boa mãe, ou que eu sou uma boa esposa. Acho que eu já provei, né. Se eu sou dentista até hoje é porque deu certo, se eu tô casada até hoje alguma coisa certa eu fiz. Uhum. Minha filha tá viva, tá com 28 anos. Ok, deu certo. Tenho aluno, a sala não tá vazia. Então, eu não tenho que provar nada. O que eu quero mais hoje é trabalhar com mais qualidade. Eu não vou sair por aí, não vou para o meu consultório mais atendendo feito uma louca. Eu quero fazer as coisas com mais qualidade. Às vezes numa manhã, eu marco um paciente. Eu vou fazer uma cirurgia, mas eu quero fazer a cirurgia. Eu quero sair dali e falar: "Poxa vida, que Olha, mais a legal". qua a qualidade do que a quantidade, certo. Muito mais, sabe, muito mais. Às vezes eu atendo um paciente de manhã, eu atendo 4 pacientes à tarde, mas eu quero trabalhar com mais qualidade nos meus atendimentos, na minha relação com a pessoa que está ali comigo, e é isso. Aí eu saio do consultório, eu vou pra dança. O que eu busco ali é me conectar. Eu adoro me conectar com pessoas, eu adoro, conversar. Eu gosto de conversar, sabe por quê? Porque eu não fico engessada às redes sociais. Ali, eu me conecto e vejo que as pessoas imperfeitas ainda estão ali. E isso é muito importante, porque eu saio daquele mundo perfeito de Instagram e vou para a realidade. E eu vejo mulheres que estão ali chateadas porque o filho está doente, ou chateadas porque, estão com a família, eh, com a família em outra cidade, elas estão aqui morando fora sozinhas, ou porque, brigou com o marido, ou porque perdeu o emprego, ou porque o seguro-desemprego vai acabar, ou porque precisam fazer um exame, ou porque ficaram doentes. E isso me torna mais humana. Essa conexão minha de entender a saúde, entender o movimento e conhecer o ser humano, me traz algo assim, muito rico. E é isso que eu busco. Perfeito. E a doutora Chica? Ai, a Esqueci. doutora Chica. Ai, eu amo a doutora Chica. A doutora Chica, ela vive há 10 anos. Eu digo que ela é uma filha para mim. Uhum. Só que a doutora Chica, eu me empolguei muito, porque a minha filha é dentista. Minha filha tem 28 anos, trabalha comigo, é formada há 6 anos. A minha filha, quando entrou na faculdade, eu falei: "Caramba, se essa menina não der certo na odontologia, o que ela vai fazer? Que ela vai fazer?" E eu não sei, eu fiquei meio assim, eu não sabia se ela ia dar certo na odonto. Muito bem, eu precisava arrumar uma segunda profissão, uma segunda coisa. Uhum. E aí eu tenho pacientes, eu tinha na época pacientes que eram, donos de
hoje esse nome é meio estranho, mas facções de costura. Facção de costura são pessoas que trabalham juntas, é como se fosse uma fábrica de costura, só que não tem um nome, tá, específico. Elas Uhum. costuram para várias marcas. Então eu tinha pacientes que tinha facção de costura, tinha pacientes que eram distribuidores de tecido, e tava em alta essa coisa da moda, do jaleco, tal. O meu marido estava terminando o curso de web design e ele tinha que entregar a matéria, e aí a gente montou a Doutora Chica. A minha filha adora moda, estava entrando na faculdade, ela adora moda, e aí, durante os 5 anos de odontologia, de faculdade de odontologia, ela fazia odontologia de manhã e cuidava da Doutora Chica à tarde e ficava comigo, porque a Doutora Chica fica dentro da minha clínica. E foi muito legal. Foi muito legal. Ela sempre andou antenada e as amiguinhas dela faziam as fotos e eu fiquei apaixonada por esse mundo da Doutora Chica. Muito, muito apaixonada. Só que e como eu era speaker de algumas marcas da implantodontia, eu levava a Doutora Chica para os maiores congressos de odontologia. Eu palestrava e, em troca, eles me davam um espaço para eu poder explorar a Doutora Chica, para eu poder levar o nome da Doutora Chica para o Brasil. E foi muito bom. Durante a pandemia, a Doutora Chica explodiu na venda de máscaras, EPIs para o profissional da saúde. Foi maravilhoso. Eu não tenho o que falar da Doutora Chica. Foi maravilhoso. Só que minha filha se formou. Ela se formou e aí ela tentou ser dentista. Ela ficou 2 anos exercendo a odontologia raiz, que eu falo, que é a odontologia de clínica geral, e entrou para a faculdade, para a especialização de harmonização orofacial. E aí ela ficou durante 2 anos só fazendo clínica e estudando. Depois ela ficou mais uns 3 anos fazendo clínica e harmonização, até que o ano passado ela falou: mãe, eu não quero fazer clínica geral, eu não quero cuidar de sorriso, eu não quero cuidar de dente. Eu quero só focar na harmonização. E também não vou mais ficar na Doutora Chica. Menino, foi uma facada, porque assim, eu perdi a minha parceira, porque eu achei que ela fosse ficar na Chica, eu achei que a gente fosse cuidar juntas, eu achei que a gente fosse ficar na odontologia, eu achei que ela fosse me seguir. Nossa, eu brochei. Brochei porque ela não quis. Ela quis ficar só na harmonização, ela é. Desse jeito que eu falei no começo. Ela quer só harmonização, estudar só harmonização, fazer só harmonização e não quer fazer o resto. Fiquei sabendo que ontem o pai dela brigou com ela porque ela tem que fazer tudo, ela tem que ampliar a visão dela, porque ela ainda é muito nova, né? Mas não, quer só isso. Então tá, vai fazer só isso. E também não quer cuidar da Doutora Chica. Aí eu tenho um estoque gigante de produtos maravilhosos. E assim, a gente fez tudo com muito amor. O botão é personalizado, o tecido é personalizado, o desenho é O foco maior personalizado. é jaleco. É jaleco e Jaleco. pijama cirúrgico e scrub. Ah, legal. Até pra galera de casa entender certinho. Isso. E aí eu coloquei a Doutora Chica numa queima de estoque. A gente tá fazendo 50% de desconto pra todo mundo. Tá vendendo feito água. Nossa! Nossa, gente do céu! Olha, muito obrigado, pessoal que tá comprando. Não tenho o que falar. Mas eu quero acabar com o estoque pra eu ver o que eu vou fazer com a Doutora Chica. Porque aí, na realidade, a Doutora Chica virou vários quinais. Vários segmentos. Tem a Doutora Chica no segmento de educação, que é onde eu dou aula online. Eu tenho minhas aulas online de harmonização na Hotmart. Tem a Doutora Chica que revende produtos e tem a Doutora Chica que fabrica produtos. Então, eu abri essa queima para a Doutora Chica que fabrica. Ah, tá. E talvez eu não venha a fabricar mais. Então, talvez a Doutora Chica ela consiga ficar nesse mercado de revender e de ficar nos produtos de educação. Mas tá indo. É isso. E vamos ver o que a Carolina vai querer, né?
Carolina, se você estiver me assistindo agora, gata, pensa, quem sabe, né? O ano que vem, quem sabe a gente pensa em alguma coisa. Entramos agora no bloco final, nossa conversa vai chegando ao fim, e nesse bloco você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera de casa. A gente começa com um hábito que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Alimentação. Eu acho que não tem coisa melhor do que alimentação limpa. Não utilizem, não comam produtos ultraprocessados, comam pouco. Comam mais comida limpa. Comida limpa, o que é? É a comida arroz, feijão, carne, salada, verdura, sem muito tempero, sem muito condimento. A sua vida vai ser outra, Ai, que bom que você falou de alimentação. Eu sempre gosto quando sai um pouquinho do esperado, assim, do hábito. Realmente, né? eu tive um episódio com a Cecília Lume, que ela é nutricionista, e ela falou muito sobre o ultraprocessado, com uma visão que até eu nem conhecia, nem entendia pra galera de casa. E se vocês quiserem conhecer o episódio com ela, é bem legal. Uhum. E ela falou de alimentação também. E é um hábito realmente, assim. Não, hoje em dia a indústria está fabricando produtos que não são, por exemplo, não é aquilo, Com a mas tem o roupagem. gosto daquilo. Tem só a cara, com a É, roupagem. por exemplo, você compra uma, vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Esses dias eu vi o creme de leite que era. Ah, não era creme de leite, tava escrito alguma coisa assim, quando tá escrito Gosto de doce de é, leite. Chocolate tem muito isso. chocolate. Então, barra com gosto de chocolate, mas na Uhum, realidade é um produto completamente ultraprocessado, só que é 10 vezes mais barato. sim. Completamente diferente de um Tá chocolate puro, cada que vez traz mais muito bem, frequente isso. cada vez mais frequente. Hoje em dia a gente tem que olhar o que tá comprando pra ver se é aquilo mesmo, né? Exatamente. Real. Então, Boa. queijo. Você já viu? Queijo, sim. Queijo. Uhum, Então é uma pasta sabor queijo. Na verdade, aquilo ali não é queijo. Tem a textura do queijo, o uhum, gosto do queijo, a cor do queijo, mas não é queijo. É, sim. é Que loucura, loucura. que ponto chegamos, né? Tá doido. Nosso segundo ponto agora, você vai escolher um desses. Pode ter um significado pra você ou não, mas um que você gostaria que a galera de casa conhecesse. Pode Hum. ser um filme, uma série, um livro ou uma música. Um desses. O filme que eu queria deixar para vocês é aquele que eu te falei, que nós estamos sendo invadidos pela tecnologia e pela inteligência artificial. E eu vou deixar aqui, eu só esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui. E se eu tivesse que recomendar um livro, eu até não tenho, mas se eu tivesse que recomendar alguém, algo para vocês assistirem, seria o canal do Leandro Carnal. É, os vídeos estão muito bons, São realmente. muito bons, O de religião achei muito bom. Muito bom. né? Cara inteligente Nossa demais. senhora, que vídeo gostoso. E fazia tempo, eu tenho uns livros dele, mas fazia tempo que eu não via ele falando, cara. Uhum. E esses vídeos aí me deu uma animada boa, assim, pra voltar a escutar ele. Nossa, ele é muito bom, né? Nossa, muito bom. O nosso terceiro ponto agora, esse é o seu convite ao pensar. Qual é a reflexão que você vai deixar no ar aí pra galera que tá assistindo a gente pensar sobre? Ser menos perfeito, não procure perfeição. Sejam imperfeitos. E eu vou falar mais uma vez, o perfeito atrai, mas o imperfeito é que conecta. E eu acho que é isso o que a gente precisa, é isso que a gente precisa começar a se embasar, sabe? Não tente ser perfeito toda hora, porque você não é uma máquina, você é um ser humano. E a gente erra, a gente acerta, a gente vai rir, vai chorar, vai acertar, vai errar, vai ficar frustrado muitas vezes, mais vezes do que a gente pensa. E a gente vai errar, e a gente vai errar de novo, e a gente vai errar de novo. E uma hora a gente vai acertar. Então foque no imperfeito, não no perfeito. Perfeito. O perfeito é só o perfeito. O imperfeito tem história. Eu te agradeço pela sua reflexão, agradeço pelo nosso papo.
deixar um espacinho de considerações finais pra você. E queria que você deixasse suas redes sociais pra galera te conhecer seu trabalho. Eu tenho bastante, gente. Nossa, agora a lista. A minha rede de odontologia, minha rede, nossa. Meu Instagram de odontologia é o DRA_Ana Quinteiro. Cursos online de harmonização orofacial é o Face Expert. Vestuário para o profissional da saúde é o DRA.Chica, Chica com CHICA. E meu Instagram de dança é o _Ana Quinteiro. Tá bom. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez por esse momento. Foi muito bom. Acho que eu falei muito. Gente, eu falei demais! Mas foi muito bom. Valeu, E eu te você me agradeço. fez voltar a pensar em muita coisa. Eu até tinha esquecido do filme. E vou até assistir de novo. Muito obrigada por esse Imagina, momento. eu que agradeço. E que venham outras oportunidades. Valeu. Para você de casa, saiba que você pode ter um episódio aqui comigo para participar lá no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá você pode mandar perguntas, você pode participar, você pode ficar de olho quem vai ser o próximo convite. Da semana passada foi o Mununo, ele é cantor e compositor que esteve aqui. O da semana que vem pode ser você, se inscrevendo no radar do convite. A intenção é dar a oportunidade para o máximo de pessoas possíveis. Se você está assistindo pela televisão, pela TV Postos, a gente tem 2 horários. Sábado às 4 da tarde, domingo às 5 da tarde. Mas lembrem-se que os episódios na TV são 1 hora. No YouTube a gente tem mais de 75 episódios e lá os episódios podem ter mais de 1 hora, tá? Alguns episódios lá chegam a 1h30, 1h40 nas versões estendidas, e também a gente tem outros 2 formatos. Tem um formato de músico, que é o convite acústico. Os músicos apresentam 3 faixas, ainda tem uma mini entrevista, e tem o convite educativo também, que eles são mini aulas, né, mais focado em cultura. Aproveitando para a gente fazer um finalzinho aqui, tem o nosso Apoia-se, que você pode contribuir com R$12 para que esse projeto continue acontecendo. Mas eu vou fazer uma breve reflexão. Hoje a gente falou bastante aqui sobre a nossa vitrine, sobre o que a gente monta, mas lembrem-se que um dia as luzes da marquise se apagam. Então cuidem do que está por dentro. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!